A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa para podermos meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites com a meditação da noite e todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se gostar, fique conosco, deixe o seu like, a sua inscrição e também compartilhe com seus amigos, amém? E que Deus lhe abençoe. Meus irmãos, hoje para a nossa meditação eu trago apenas 2 versículos que se encontram aqui na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 14 e o 15. O título diz: A eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Somente até aqui. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra e eu lhe peço sabedoria do alto, unção do alto, para que eu possa transmiti-la nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui para mais uma noite de meditação na palavra de Deus. E hoje, então, com essa palavra gloriosa, grandiosa, que com certeza vai fortalecer a nossa fé, vai nos dar um direcionamento, amém? Glórias a Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, tudo aquilo que se encontra obscuro, tudo aquilo que a gente não entendeu ainda, ou que a gente não sabe, que a gente precisa saber, que a gente está aí, olha, com o coração angustiado, né, irmãos? A palavra de Deus traz luz, a palavra de Deus vem para iluminar, para nos mostrar como agir, como fazer, como esperar. Amém? E aqui essa palavra poderosa, né, onde o apóstolo João escreve nessa primeira carta dele, irmãos, e dizendo: esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Né? Então, é necessário que a gente leia esse versículo com calma, né? E observando a pontuação, as vírgulas, porque ao contrário a gente vai ler, né, de uma forma em que o nosso entendimento vai sair deturpado. Aqui está dizendo: e esta é a confiança que temos nele, 2 pontos. Aí vai explicar que, vírgula, se pedirmos alguma coisa, vírgula, segundo a sua vontade, vírgula, ele nos ouve. Aleluias! Glórias a Deus! Então, se a gente não obedecer essas vírgulas, a gente vai ler assim, olha, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então vai ser o quê? Ele só vai nos ouvir se o que a gente tiver pedido for da vontade dele. Não, irmãos. Quando a gente obedece aqui a vírgula, a gente vai ver que seja o que for que a gente pedir, na hora certa de Deus, na hora que ele achar que a gente merece ou que está na hora da gente receber, ele vai nos ouvir. Né? Olha, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quer dizer, na hora dele, no tempo dele, ele vai nos ouvir. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, olha só, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aleluias! É por isso que a própria palavra de Deus também fala, né? Pediu e não recebeu, foi porque pediu mal, não é verdade? Então a gente tem que ter o cuidado de saber também o que nós estamos pedindo ao Senhor, porque Ele vai nos atender, só que vai ser o quê? Segundo a sua vontade, na hora dele, no tempo em que Ele achar que é o tempo certo dele nos ouvir, dele nos entregar. Aleluias! Mas a palavra de Deus para nós nessa noite
é sobre a eficácia da oração. A oração, ela traz resultados, ela traz a solução que a gente precisa. Só que a gente tem que saber esperar o tempo de Deus. Temos que saber esperar a vontade de Deus. Glórias a Deus. Né? Então, que eu e você, que nós tenhamos a certeza, né, que o Senhor nos ouve em tudo que a gente pede. Né? Então, vamos ter essa certeza que a gente já alcançou as petições que lhe fizemos. A única coisa que a gente tem que fazer é esperar a hora certa. Como disse o salmista no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Então, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, aleluias, que a sua oração, ela vai ser ouvida pelo Senhor. Na hora que ele achar que deve, né? Na hora em que for da vontade dele, ele vai ouvir a sua oração. Ela não está sendo em vão. Continue orando, continue perseverando em oração. Agora, tenha sempre o cuidado, né, de ver direitinho o que você está pedindo, porque o Senhor vai ouvir. Seja o que for que a gente estiver pedindo, Ele vai nos ouvir. Só que Ele vai nos entregar segundo a vontade dEle, no tempo dEle, na hora em que Ele achar que deve. É como uma criança que pede algo a um adulto, né? Então, ou pode ser seu pai, sua mãe, né? Ou qualquer outro familiar. Então, vamos dizer que ela pediu ali, a criança ainda é uma criança pequena, né? E ela vai e pede uma moto, por exemplo, né? Então, o seu pai ouviu aquele pedido, só que ele não vai entregar uma moto na mão de uma criança. Ele vai esperar o quê? Essa criança amadurecer, essa criança crescer, atingir a maioridade, né? Tirar ali a sua carteira de habilitação, e o pai então vai se lembrar daquele pedido que o filho fez quando ele ainda era uma criança e vai dar a moto, né, que ele tinha pedido. E com certeza o pai ou a mãe, né, vai ficar muito feliz de poder atender aquele pedido. Só que foi na hora certa, foi né, em acordo com a vontade dele, com a hora certa de entregar aquele pedido. A mesma coisa eu creio, né, que Deus faz na nossa vida. A gente pede, Ele guarda aquele pedido nosso, e no tempo dele, segundo a vontade dele, na hora em que ele vê que a gente está pronto para receber, ele vai nos entregar, porque ele é um pai amoroso. Aleluias. Ele quer, aleluias, né, que os seus filhos sejam felizes, possam andar com as bênçãos dele. Glórias a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, tenha confiança no Senhor, creia que a sua oração está sendo ouvida e que no tempo de Deus Ele vai te entregar, aleluias, aquilo que você pediu. Assim como a gente leu aqui, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Fique com essa palavra de vitória para o seu coração nessa noite, e nesse momento eu convido você a fazer a oração da fé juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque podemos ter a certeza que o Senhor nos ouve, que tudo aquilo que temos colocado em suas mãos, Pai, o Senhor está guardando aí para na hora certa o Senhor nos entregar. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, orando a Ti, Pai. Que o Senhor derrame sobre a vida de cada um dos irmãos as bênçãos, Pai, que eles têm pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Visita também, meu Deus, cada familiar nosso, cada parente nosso. Livra-nos do mal, Senhor. Alcança aqueles que ainda não entregaram seus corações ao Senhor. Pai, eu peço também por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que se encontram num leito de dor, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, socorrer essas vidas, Pai, pela tua tão grande graça e misericórdia. Visita também orfanatos, asilos, clínicas de recuperação,
cárceres, Pai, onde há pessoas que precisam de libertação espiritual, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa salvar almas nessa noite, libertar, cuidar daqueles, meu Deus, que se encontram perdidos, desesperançados, em nome de Jesus. Senhor, repreenda todo o mal, Pai, na nossa vida, na nossa família, guarda a nossa vida do mal. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo. Mais uma vez eu entrego esse canal em tuas mãos, pedindo que continue abençoando esse canal, dando-me forças para prosseguir, dando-me saúde, Pai, fé a cada dia, meu Deus, para eu poder perseverar nessa obra que o Senhor me designou. Pai, continue, meu Deus, também abençoando aqueles que têm deixado seu pedido de oração aqui, meu Deus, nos comentários, que o Senhor possa ouvir cada um dos pedidos em nome de Jesus, assim como a gente acabou de meditar na sua palavra. Aleluia, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor vai nos ouvir. Sabemos que nos ouve, Senhor, em tudo o que pedimos. Então a gente pode ter a certeza de que já alcançamos as nossas petições e nós somos gratos ao Senhor por isso. Que o Senhor seja louvado e exaltado para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.